Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós vamos ler uma duologia de fantasia que eu estou simplesmente ansiosa porque eu já vi todo mundo falando bem dela e eu preciso muito ler, que é a duologia do Rei Pastor, né? Composta pelo livro Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas. Tenho certeza que eu vou surtar com esses dois livros porque tá todo mundo falando muito bem, eu tô louca pra conhecer essa história e esse sistema de magia que todo mundo fala que é muito diferente, muito único. Então eu te convido a ler esses livros comigo, a ficar aqui e a gente compartilhar esse surto literário. Passei um pouquinho da metade desse evento aqui, porque isso aqui não é um livro, é um evento. Gente, eu tô adorando, simplesmente. A gente tem um personagem aqui que é o Pesadelo, ele tá dentro da mente do nosso protagonista. E eu tô achando muito parecido com o Avejão, que a gente tem em Vespertina, que foi um livro de fantasia volume único que eu li esse ano e eu favoritei. E, gente, o senso de humor deles é igual, a personalidade é igual. Porque, assim, eles são meio vilõezões, meio mal, assim, mas eles sempre protegem as protagonistas e, gente, eu rio muito com eles e eu adoro. Eu estou adorando esse personagem. E adorando esse livro também. Finalizei a leitura de Uma Janela Sombria. Gente, que livro bom! Favoritado, tá? Eu queria dizer isso pra vocês. Foi favoritado. História maravilhosa. Eu vi a Bibi, da escritora, né, autora de O Veneno na Montanha, falando que leu esse livro e gostou muito. E aí eu falei, eu preciso ler. Ele tava na minha TBR? Não. Mas eu já não sigo a minha TBR mesmo, né? Ai, gente, é cara de pau da pessoa falando isso, mas quando eu monto a minha TBR, eu tô com vontade de ler aqueles livros naquele momento. E aí, conforme o tempo passa, a minha vontade de ler os livros vão passando. E aí, isso que tava na minha estante, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e a gente falou, é agora. E aí, foi agora. Li, adorei, não poderia ter tido opção melhor pro momento. É uma fantasia, é uma duologia, mas eles são grandinhos, eles têm suas 400 páginas, mas flui muito bem. O segundo volume, pelo que eu vi, é um pouquinho maior, mas eu acho que não chega até, sei lá, 700 páginas, eu acho que deve ter umas 500, 600 no máximo. Mas enfim, gostei muito desse livro. E do que se trata ele, né? Aqui é a nossa protagonista, a Elspeth. Quando criança, ela foi criada pela tia, né? Porque ela adquiriu uma febre e como ela não foi de arrasta, ela conseguiu uma habilidade mágica. E todas as crianças que têm habilidades mágicas ou jovens naquele reino são caçadas pela guarda do rei. E aí ela passa a infância dela toda fugindo. Porque o rei, ele só permite que a magia seja usada por meio de cartas da providência. E o que são cartas da providência? São elementos mágicos que te dão acesso à magia e não te causam tanto mal, mas bem entre aspas, porque elas são meio... Se você usa em excesso, elas têm alguns sintomas ali negativos que você vai sentir. Então, por exemplo, a gente tem uma carta que é a carta da foice, né? Essa carta, ela obriga qualquer pessoa a fazer a sua vontade. Então, se você quiser que uma pessoa pule no pé só, é só você pensar e, entendeu? Tocar na carta, pensar e a pessoa vai pular no pé só. Só que se você usar isso demasiadamente, você vai acabar sentindo dor no seu corpo. Então, ela não é... Essas cartas não são maléficas, mas não é exatamente assim. E a outra forma de magia, que é a magia proibida, é a pessoa, né, entrar num bosque e ser tocado pela bruma, né? Essa bruma, quando a gente tá aqui nesse tempo em que você passa o livro, ela já tá mais como uma maldição, porque as pessoas geralmente andam com esse amuleto pra não ser tocada pela bruma. Porque se você é infectado de alguma forma e você sobrevive, você não morre, né, por algum motivo, né, pela infecção, pela febre que
essa bruma te causa, você meio que enlouquece, você vai pra dentro do bosque e some. Então, as pessoas meio que têm medo, é uma coisa bem ruim. E há 500 anos, né, anterior aos acontecimentos desse livro, o Rei Pastor, ele começa a criar essas cartas da providência no intuito de que as pessoas possam usar magia de forma segura. Porque naquela época, né, 500 anos atrás, não existia a bruma, então as pessoas não contraíam assim exatamente essa habilidade mágica. Mas você tinha que ir no bosque e pedir para a alma do bosque, que é como se fosse uma criatura sobrenatural. Você pedia para ela e se ela quisesse, ela te concederia poder. Se ela não quisesse, ela não te concederia. E aí, meu filho, que pena para você. Mas sempre, né, tinha uma degeneração, né? As pessoas que usavam esse poder muito acabavam sofrendo, né, alguma dor física ou mental. Então, não era uma magia segura. E esse rei, 500 anos atrás, o Rei Pastor, ele criou as cartas da providência para que as pessoas pudessem usar essa magia, né, de forma mais saudável. Mas tudo muda quando as pessoas param de ir para o bosque e pedir bênçãos à alma do bosque e ficam fissuradas na cartas da providência. E a alma do bosque lança essa maldição, que é essa bruma, e que tá, assim, espalhada aí já em todo o reino. Então, as pessoas aqui estão tentando lidar com essa bruma e estão tentando fugir do rei, que quer perseguir, matar essas pessoas que por um acaso são infectadas e que sobrevivem, que têm alguma habilidade mágica. Então, assim, muita intriga política, tá? E aí, a nossa protagonista, ela conhece o capitão da guarda do rei e ela vê que as coisas não são exatamente como aparentam e que tem muita coisa aí por baixo dos panos. Tem muito plano aí mirabolante sendo executado e planejado também. Então, eles acabam numa aventura para conseguir reunir esse baralho, tá? De cartas da providência. Só que tem uma carta, que são os Ameiros Gêmeos, que estão perdidos há muitos anos e só existe um exemplar dela. Então, eles têm que buscar essa carta desaparecida, enquanto a Elspeth não conta exatamente sobre o poder dela, porque o poder dela é absorver o elemento dado à alma do bosque como barganha ali para ter feito aquela carta da providência específica. Então, por exemplo, a primeira carta que a Elspeth toca, né, e a única, é a carta do pesadelo. E aí ela absorve o pesadelo e aí ele está na mente dela. E, cara, entrou pro meu ranking de 3 criaturas favoritas, né? Nesse ranking está, né, só para mérito de curiosidade, o Abraxas de Trono de Vidro, que é o nosso dragãozinho favorito. O Avejão de Vespertina, né, que tá ali preso na relíquia mágica da nossa protagonista Artemisia. E agora o pesadelo, que vive aqui na mente da nossa protagonista, a Elspeth. Por quê, gente? O Avejão e o pesadelo, eu já comentei isso com vocês, né, mas eles têm personalidades muito parecidas. E eu adorei, porque eles são meio malvados. Eles estão ali pra conseguir o objetivo deles, eles estão, mas, gente, o senso de humor deles é muito bom. Eu dou altas risadas com ele. E eles estão sempre ali, de alguma forma, tentando proteger os protagonistas, né? Então, eles são meio egoístas, mas eles não querem que elas sofram, né? Que elas, né, algum mal aconteça com elas. Então, assim, gostei muito. Foi um livro excelente. O final me surpreendeu. Eu pensei que a autora não teria coragem de fazer o que ela fez, mas ela fez. Eu falei assim... Porque o final é bem avassalador, tá? Eu não esperava, mas vamos ver como a autora vai trabalhar isso no segundo livro. Eu não acho que a resolução dessa duologia vai ser triste, apesar de que eu, Janaína, gosto de finais tristes. Eu acho que vai ser um final feliz, mas só desse final ter sido um pouquinho sofrido eu já gostei. Não chorei nesse livro aqui, tá? Não foi um livro que, nossa, aconteceu muita coisa triste, mas esse final me abalou, assim, eu não esperava, me pegou desprevenida. E eu adorei esse livro e eu tô louca pra ler o segundo e ver como essa história toda mirabolante vai acabar. Mas, assim, um livro sensacional. Quem gosta de fantasia, leia. Só leia. Dê uma chance pra essa história porque ela é fenomenal. E eu já ouvi dizer que o segundo volume é ainda melhor. Então, assim, a expectativa tá lá no alto. E eu espero muito gostar dessa história, né? Ainda mais que eu já tô gostando, porque pra mim aqui já é favorito. Então, assim, o segundo volume tem que me decepcionar muito pra eu tirar esse favoritismo aqui.
Mas eu duvido muito que isso vai acontecer, então eu vou pegar o segundo volume por agora, eu vou começar a ler e no final eu vim aqui pra dizer aí um resumão, né, dessa duologia, né, e o segundo volume também. Eu sei que é um pouquinho difícil falar sobre o segundo volume, principalmente pra mim, porque eu fico com medo de dar spoiler, e aqui nesses vídeos eu não dou spoiler, tá? Tudo que eu falo aqui tá na sinopse, ou são coisas que acontecem muito ali no começo e que não impactam ali no enredo e no plot da história. Então, assim, eu tenho só mais uma coisa pra falar com vocês. Leiam. Eu simplesmente devorei, né, 2 coroas retorcidas, e aí eu acabei não atualizando, não fazendo histórico de leitura no Scooby, eu sempre faço. Então eu vou fazer agora com vocês, né, não sei se todos, porque eu tenho alguns, né, gente, olha isso aqui. Deuses, essas marcaçõezinhas aqui, página dobrada, tudo eu vou usar pro Scooby. Então não sei se eu vou passar tudo agora, mas alguns eu vou. E vocês vão me acompanhar enquanto isso. E basicamente são os cortes que eu gostei, tá? Eu boto página e faço a transcriçãozinha ali. É bem simples. Vocês vão me acompanhar enquanto isso. Só que aí, como já passou um tempo, eu preciso dar uma relida na página pra eu encontrar o que eu achei de interessante, porque às vezes eu não lembro.
conversar sobre esse evento, porque muita gente pode chamar isso aqui de livro, mas eu vou chamar de evento. O que foi isso, gente? Meu Deus do céu. Uma continuação maravilhosa. Se uma Janela Sombria boa, esse aqui consegue melhorar muito. É um livro bem diferente, a Janela Sombria, né? Uma Janela Sombria, porque a autora ela é ousada e dá um final muito impactante no primeiro livro. E a gente vê toda a consequência dele aqui, e aí é bem diferente, tá? É uma romantasia esse livro aqui, mas o foco do romance não é necessariamente no casal principal, porque existe um casal secundário que vai se tornando importante ao longo da duologia, e isso, assim, eu achei fenomenal, basicamente. Foi isso, eu achei fenomenal. Eu adoro quando o poder, a atenção não está totalmente no protagonista ou nos protagonistas, porque eles são os protagonistas, são sim personagens importantes para a história, né, que fazem toda a diferença e que sem eles a história não aconteceria. Mas eu gosto quando a autora dá poder, dá visibilidade para as pessoas que estão ali junto com eles, né? Que também fazem parte da história, que também estão vivendo naquele mundo, naquela situação, e dá a oportunidade dessas outras pessoas agregarem e mudarem a história. E isso eu acho fenomenal, muito interessante, e isso acontece aqui com dois personagens, na verdade, e que eu não vou falar para não ser spoiler quais são exatamente os personagens, mas lá no primeiro livro a gente conhece um grupo de pessoas que estão meio ali numa revolta interna para resolver o problema do reino, que é a Bruma. E a gente vê a protagonista e o interesse romântico dela unidos e lutando por aquilo junto com outras pessoas, e a gente pensa, nossa, eles vão resolver o problema. E não é isso que acontece. E não é isso que acontece aqui. O final do livro ele chega e eu falo, tá, acho que vai acontecer isso. E a autora, ela coloca todo o poder de resolução nas mãos de pessoas que no primeiro livro tiveram um papel muito ok. Então, muito diferente. Gostei muito dos personagens, eu adorei. A gente aqui tem um pouco mais de cena hot do que no primeiro livro. No primeiro livro é só um momento aqui, já existem mais, mas esse não é o foco. O romance, eu não acho que seja o foco, é um elemento importante para a história, mas não é o foco. Eu acho que o foco aqui está na aventura, está na jornada, está na fantasia e não no romance. E eu gosto, então... existe romance para quem gosta, né? Então acho que supra a necessidade, mas a fantasia ela ganha muito aqui, isso me conquistou demais e eu adorei a história. O final é bem triste, assim, não é triste, tá? O final é um final feliz, só que tem um momento que a gente fica com o coração apertado, a gente fica, será que não teria outro jeito? Por quê? Mas a gente entende, a autora faz a gente entender que aquilo era necessário, que seria um mal necessário. E eu fiquei triste com o final, e isso aqui, gente, alugou um triplex na minha cabeça, entendeu? Eu fiquei fissurada por esses personagens. A gente tem muita aventura, a gente tem aventura também no primeiro livro, né? Essa jornada começa no primeiro livro, mas ela acontece muito mais agora. Então a gente tem realmente as personagens saindo do conforto deles em busca de algo, né? Em busca da resolução de algo. Então, assim, é fenomenal, eu adorei. E é isso, favoritadíssimo pra mim. Eu acho que, nossa, acertaram muito, a autora acertou muito quando escreveu esse livro. A Alt acertou muito quando trouxe pro Brasil. E, gente, leiam. Se você gosta de fantasia, leiam, porque isso aqui é maravilhoso, tá? Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre essa duologia, sem spoiler. Então, é isso. Meu último conselho é ler esse livro, ler essa duologia, porque é maravilhoso, não tenha medo. Comece. É grande o livro, mas passa muito rápido. A escrita é muito fluida. A leitura, a gente, nossa, vira página e enfim, quando você vê, chegou o último capítulo do livro e você tá ali com os olhos cheios d'água. Enfim, muito bom. Então é isso, vou finalizar esse vídeo por aqui. Essa foi a minha experiência lendo Uma Janela Sombria, tá? Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like se você gosta de vídeos assim, quer mais por aqui.
Então, deixa o like, deixa um comentário se você já leu essa duologia fantástica do Rei Pastor e me diz aí o que você achou. E se você é novo por aqui, se você nunca tinha assistido nenhum vídeo, eu convido você a se inscrever, porque todo domingo tem vídeo novo. E é isso. Tchau, tchau, leitores.